Foi mal, sei que eu não postei vídeo semana passada. Eu tava sem ideia pra vídeo, então eu perguntei no meu Discord, e meus amigos responderam de maneira bem educada. Então pensei, por que não comentar sobre erros que eu cometi e que você também pode estar cometendo e nem sabe? Você pode ouvir esse vídeo enquanto desenha, só vê o jabá antes que é importante. Mas antes de começar o vídeo, eu tenho algo pra falar pra vocês. Eu já tinha apresentado aqui no canal o Project Z. E se liga, porque nossa comunidade no aplicativo só cresce e tem artista postando arte todos os dias. E quando baixar o app, não esquece de usar o meu código. Quando tiver criando sua conta, é só colocar o códigozinho ali, LerMcas com S no final. O Project Z é um aplicativo com diversos gostos e comunidades pra você conhecer pessoas de gostos parecidos ao seu, interagindo e conhecendo gente nova. E isso é ótimo pra conhecer outros artistas e também fazer novas amizades. E é claro que não vai ter coisa só de desenho, então você vai encontrar comunidades de RPG, animes, jogos, memes, música e tudo mais que você puder imaginar aí. Tem até web namoro. E pra conhecer pessoas tem uma função nova muito boa. A função se chama Conhecer, e você vai ter 3 opções: match por voz, match por texto e também garrafa deriva, que eu achei o mais divertido entre os 3. Tu tá com uma garrafa com uma mensagem no espaço e foda. Ou no caso, você pode ser a pessoa que pega essa garrafa, né? Então se eu pegar aqui, ele pode cair qualquer coisa que qualquer pessoa mandou. Imagina a quantidade de assunto, cara, infinito. Até hoje eu usei essa função e escrevi uma mensagem aleatória colocando que você tava no vídeo, etc. E coloquei um gif de um cara dando mortal infinito, porque o cara dando mortal infinito, mano. Então não perde tempo. Quer conhecer pessoas novas e interagir? Escolhe o Project Z. Agora desliga o botão do ego aí e presta atenção. Bora começar com expressividade. A expressividade anda de mãos dadas com duas coisas, que é a composição e o gestual. E a composição que eu falo nesse caso seria a ideia que você quer passar ao espectador com a sua arte. Como um clima feliz, um clima triste, uma personagem mais sorridente ou mais brava. E junto a isso vem o gestual, que no caso seria o movimento do corpo. Coisas básicas como olhos, boca, sobrancelhas que formam as expressões faciais são importantes para deixar um desenho mais interessante. E um resultado que não é só você que entende, mas a pessoa que tá vendo o seu desenho também. Inclusive as mãos nesse caso são extremamente importantes, já que quando a gente tá falando e se expressando, a gente também gesticula com as mãos. Inclusive eu, enquanto tô dublando esse vídeo, tô balançando minhas mãos que nem um retardado. Para ter um exemplo um pouquinho melhor, eu peguei aqui 2 artes de uma artista iniciante. Ela fez as duas no mesmo período de tempo. Porém a da direita é mais chamativa devido às expressões do rosto, das mãos e do corpo. E esses 3 têm que andar em conjunto para não passar uma espécie de dissonância visual. Por exemplo, imagina um desenho onde o rosto tá totalmente expressivo, mas o corpo tá totalmente estático. Te passa uma sensação estranha, chega a ser bizarro. E é claro que isso tem exceções, como por exemplo modelos de VTuber, já que nesse caso, primeiramente eles são feitos de maneira estática, mas depois eles interagem com o movimento da pessoa que tá por trás do VTuber. Ou seja, não tem nenhum problema você produzir uma arte propositalmente mais estática, desde que você treine das duas maneiras. Então se você acha que suas artes parecem a cara da Billie Eilish, é melhor você começar a treinar. Interesse versus prática. Esse aqui é um tema interessante, porque meio que não importa se você tiver iniciante, intermediário ou avançado, vai ter que lidar com esse tipo de situação. O interesse nesse caso seria tudo que você gosta de desenhar, que você curte fazer, que esteja dentro da sua zona de conforto e que não necessariamente te propõe um desafio. Por exemplo, eu que gosto de desenhar muita mulher bonita. E aí que entra a prática, que seria versus algo que você sabe que precisa estudar. Então, por exemplo, eu preciso estudar muito cabeças, expressões faciais, pintura e cenário, mas às vezes eu acabo esquipando disso, meio que pulando ali, deixando de lado, e aí que eu erro, porque eu não posso esquipar o que eu preciso aprender, eu preciso treinar mesmo que saia de maneira ruim. Ah, aquele desenho que você faz sobre o tema que você não sabe e o resultado sai tão... Então se torna muito importante você gerar um equilíbrio entre fazer coisas que você gosta pra sentir prazer enquanto desenha, mas também não deixar o estudo de lado pra você conseguir sempre se desenvolver mais. E o legal é que é meio que automático nosso olhar pro nosso desenho e ver algo que a gente não tá tão bom desenhando, que sente maior dificuldade, passou mais tempo ali no processo, então a gente meio que já sabe a resposta sobre o que tem que treinar. E se você quiser, na minha aba Channels ali do canal do YouTube, vai ter lá os canais de arte que eu uso pra aprender e sempre tá desenvolvendo coisas novas, porque esses caras são feras, mano. Mas primeiro vê se você não tá cometendo nenhum erro aqui do vídeo. Cópia cega. É muito normal pegarmos ideias de outros artistas, tentando pegar características de uma arte e aplicar na nossa. Claro que não é recomendável copiar 100%, e por isso usar referências variadas te ajuda. Agora que vem a polêmica. Tem sempre aquele artista iniciante sonhador que quer virar um mangaka e ele só consegue desenhar com uma bela imagem de Naruto, tentando copiar ela por completo sem desenvolver praticamente nada. O cara vira uma impressora ambulante. É fácil ver esse tipo de situação, porque normalmente quando você faz uma arte e fica bonita, o cara já associa isso com o saber desenhar, mas se você pedir pra ele desenhar esse mesmo personagem em um outro ângulo... Então se você é do tipo de pessoa que abre o Pinterest e vira uma máquina de Xerox, para e estuda os fundamentos, porque se você fizer tudo sem base, você só tá copiando por copiar. E calma lá que eu sei que tem os caras que já manjam com o queixo levantado falando, eu não cometo isso, mas isso aí não se enquadra só pra iniciante não. Cuidado com a cópia cega quando você usa diversas imagens de referência e acaba não olhando se o que foi feito ali naquela arte tem algum sentido. Eu mesmo já peguei muita referência de personagem com a coluna quebrada e meu desenho ficou estranho no final, cara. Que merda, hein? Pular os fundamentos.
Esse aí, vixe, se tu pesquisar, cada um vai dizer alguma coisa. Tiram um, colocam outro, etc. Mas os básicos são proporção, perspectiva, forma e gestual. Os 4 cavaleiros do apocalipse. Essa listinha aí que eu passei é do Ethan Becker. Mas nessa ideia de pular fundamentos, você vê algumas situações como, presta atenção que você pode se enquadrar em alguma delas. Quem tá começando e não sabe o que é e não pesquisa, e acaba ficando limitada na bolha dela, ela não aumenta essa bolha, então ela não pode se desenvolver mais. Ou a galera que já tá aprendendo, já tá num nível um pouco maior, só que ela acha que não precisa mais estudar os fundamentos. Eu já domino isso aí, cara. Não, meu amigo, você vai ter que estudar isso pelo resto da sua maravilhosa vida. Os fundamentos funcionam como uma base de uma casa. Se você não tem uma estrutura boa, na hora de você construir uma casa, qualquer vento derruba ela. Então não importa o conhecimento que você tenha, se você não tem uma boa ideia sobre os fundamentos, no resultado final você sempre vai sentir que tem algo estranho, algo faltando, algo de errado. Eu vou usar um exemplo um pouco incomum, mas também comum, que seria os artistas de NSFW, que às vezes a pintura salva a arte do cara, mas a estrutura que ele usou, as formas que ele usou, a perspectiva que ele usou, a anatomia, meu Deus. Sem falar que artista de H tem que apanhar. E é claro que isso se enquadra pra várias coisas, não só anatomia, mas é o exemplo que eu quis usar aqui. Me odeiem fãs de One Piece. E por fim, medo. Cara, o medo eu diria que ele é o pior erro de quando você desenha. Independente do teu nível, da tua experiência, o medo é o seu pior inimigo na hora de você produzir uma bela arte. Aquela sensação de, cara, e se eu produzir não ficar tão bom? E se as pessoas olharem e não achar tão legal? E se na hora de eu produzir estragar o desenho? E se eu pintar o desenho e ele ficar pior? Para! Não. Acho que o medo é algo que todo desenhista compactua com o outro, né? Então você sempre vai falar e a pessoa vai entender. Porque às vezes você tem aquele medo de errar, o medo de não aprender rápido, o medo de não conseguir comissão, o medo de o desenho ficar feio. E é claro, o medo da opinião que as outras pessoas vão ter em cima do que você produz. Então se questiona sobre algo muito importante. Você tá pensando em mais coisas sobre o desenho ou sobre coisas em volta dele? Um exemplo mais prático, você tá desenhando cabeças, quer aprender a desenhar cabeças. Tá mais preocupado com o que os outros vão achar da cabeça que você tá desenhando ou se você tá entendendo o que você tá fazendo? E não, eu não vou dar uma de Peaky Blinders aqui e dizer pra você ser frio e calculador. Críticas construtivas são boas, só cuidado pra você não deixar sua ansiedade e seu medo sobre o que as pessoas vão comentar sobre algo que você precisa estudar. Dá like.